Olá, queridos! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou o pastor Geisiel Martins e eu tenho mais um vídeo para abençoar a sua vida. O vídeo de hoje nós estaremos tratando sobre a profecia de morte no dia 30 de março, que foi profetizada por estes dias e que tem influenciado muito nas redes sociais. E muitas pessoas me procuraram para perguntar se isso era de Deus, se isso era verídico, se isso faz parte das profecias escatológicas da Bíblia Sagrada, e hoje nós vamos responder a respeito desta profecia. Mas antes de nós começarmos o nosso vídeo, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no meu canal aqui no YouTube, que se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos que a gente vai postando toda semana, e deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende que o vídeo é relevante e assim ele propaga para inúmeras outras pessoas. Vamos então para o vídeo. Vamos então para a nossa palavra de hoje. O que é interessante, queridos, que nos últimos tempos, muitas pessoas elas têm sido utilizadas por Deus como profetas dessa última hora. Mas infelizmente algumas pessoas elas têm se ocupado, usurpado esta posição, simplesmente, não sei, quem sabe para conseguir alguns likes, quem sabe para conseguir algumas curtidas, não sei o motivo pelo qual que algumas pessoas se utilizam das redes sociais, das mídias como profetas, mas muitas das vezes de forma equivocada. E há alguns dias atrás, um pastor da Assembleia de Deus de Belém do Pará, ele posta um vídeo onde ele fala de um sonho que ele teve, de uma visão que ele teve, aonde ele viu que na madrugada do dia 30 de março, muitas pessoas iriam morrer, que muitas pessoas cairiam mortas, que muitas pessoas teriam mortes súbitas, que muitas pessoas haveriam de caírem mortas e que o anjo da morte iria passar. O que é interessante nessa profecia, a profecia do caos, de que ele fala de um cavalo amarelo. E eu gostaria de ler o texto com você, que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 6, o versículo de número 8, que diz: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha um nome, Morte. E o inferno seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. O que é interessante é que esta parte da Bíblia, ela não está fundamentada na espera da igreja pelo arrebatamento. Ela está fundamentada na ação do anticristo na terra, na abertura do quarto selo. É interessante, queridos, que quando nós olhamos para essa profecia e olhamos de acordo com aquilo que o profeta, que o pastor, ele menciona na profecia escatológica, que ele teve a visão, que ele teve o sonho, há um contraposto, há um contraponto, há um paradoxo muito grande. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, nós não precisamos ser expert no livro do Apocalipse para entender que o livro do Apocalipse ele é dividido por seções. Do capítulo 1 ao capítulo 3 está falando das 7 fases do cristianismo, desde a morte de Jesus até o arrebatamento da igreja. O capítulo 4 refere-se ao arrebatamento da igreja e à noiva dentro da sala do trono de Deus. Do capítulo 5 ao capítulo 18 refere-se à grande tribulação, ao tempo dos 3 anos e meio de falsa paz e os 3 anos e meio de grande tribulação. A seção aonde refere-se, aonde menciona o cavaleiro amarelo, o cavalo amarelo, fala de um tempo de morte, de um tempo de peste, fome, assassinatos, guerras, mas é com a abertura do quarto selo já dentro da grande tribulação, aonde Cristo já veio, aonde Cristo já buscou a igreja, a noiva já está no tribunal de Cristo, participando das bodas do Cordeiro, e aqui na terra já termina o período de falsa paz e o anticristo está instaurado e já se manifestando de forma efetiva na terra.
Então, o que nós podemos entender dentro desta profecia, que este pastor da Assembleia de Deus do Belém do Pará, ele profetizou e trouxe um caos a toda a nação, que trouxe um caos a muita gente, muitas pessoas assustadas, muitas pessoas com medo. Tem gente que dizendo, olha, eu não vou sair na rua, eu tenho medo de sair na rua e eu cair morto, porque o anjo da morte vai passar. O que é interessante é que ele diz, olha, vocês têm que ungir as suas casas, não saia na madrugada do dia 30 de março, mas o que nós podemos entender e o que nós podemos ver é que esta profecia, ela não tem coerência com a palavra de Deus, ela não tem base bíblica para ser fundamentada. Pastor, mas isso pode acontecer? Sim, já está acontecendo. Nós estamos vivendo tempos de pandemia, nós estamos vivendo tempos de uma morte generalizada de pessoas com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, pessoas que estão morrendo diariamente de Covid-19, pessoas que estão morrendo de infarto, de tanto estresse, de tantos traumas. Então isso já está acontecendo. Infelizmente, muitas pessoas têm se utilizado deste momento para trazer a teoria do caos, para trazer as profecias do caos. E eu costumo dizer que existem algumas pessoas posso dizer assim, o profeta de fato acontecido, que são aqueles que acham que podem trazer o novo. Queridos, o que Deus tem para cumprir está aqui, na sua palavra. Aquilo que Deus tem para cumprir irá se cumprir fundamentado na sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é a nossa bússola. É a palavra de Deus que nos sustenta, que nos orienta, que nos arraiga. E é a palavra de Deus que tem que nortear a nossa vida. Então não tenha medo, porque tudo que irá acontecerá fundamentado na palavra de Deus. Mas e o Covid? Covid é apenas sinais, não para o arrebatamento da igreja. E eu posso gravar um outro vídeo fundamentado nessa palavra, porque Mateus capítulo 24 não é sinais que antecedem o arrebatamento, é sinais que antecedem a volta de Cristo, a sua volta em glória. Porém, o arrebatamento de Cristo, ele é iminente, ele não precisa de sinais para avisar. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo de número 36, que ninguém sabe o dia e nem a hora, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai que está nos céus. Então o que nós precisamos entender e tirar isso como uma regra de fé, uma regra de prática para a nossa vida, de que tudo que está acontecendo está fundamentado na palavra de Deus. Tudo que está acontecendo, seja na política, seja na economia, seja na sociedade, seja na saúde, tudo que está acontecendo são sinais que precedem a volta de Cristo, mas não são sinais que alertam a volta de Cristo, porque a volta de Cristo é iminente, a volta de Cristo é a qualquer momento. O arrebatamento da igreja no grego rápido significa arrancado com violência. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. O que nós podemos entender é que Jesus breve voltará. Desperta você que está desanimado, desperta você que está vivendo uma vida de pecado, você que está vivendo uma vida de prática, de pecado, prática de coisas que te afastam da presença de Deus. É com você precisa de mudança, você precisa se arrepender dessa vida difícil que tem vivido. E para nós cristãos, você cristão, a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, vigia. A Bíblia diz em Mateus 26:41 que nós temos que vigiar e orar para que não entremos em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Que Deus abençoe a sua vida, mantenha-se a sua fé firme, mantenha a sua fé inabalável, porque Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua família, e tudo que acontece na nossa vida acontece por um propósito divino. Então exalte, glorifique, enalteça o nome do Senhor. Efésios 5:20 diz que nós devemos dar graças a Deus por tudo, porque esta é a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Cuide da sua vida espiritual, da sua família, da sua espiritualidade, porque não há mais tempo de brincar de ser crente, não há mais tempo de nós brincarmos de cristianismo. Jesus breve voltará.
sem alarde, sem profecia do caos. O arrebatamento da igreja está mais próximo do que nós imaginamos. Então, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, seja edificado e abençoado, e que o Senhor Jesus cuide de todos os teus passos, e que você possa estar vivendo uma vida fundamentada na palavra de Deus, porque ela é a nossa bússola, ela é a nossa regra de fé e prática. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, porque Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão.